Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca esperei. Você deve conhecer Pablo Marçal, o polêmico empresário, contador de histórias nato, né? Que virou motivo de piada aí há alguns tempos por causa das coisas que ele narra, né? As histórias mirabolantes, fantasiosas, buscando se mostrar como uma espécie de super-homem, né? Um ser dotado de poderes extraordinários. E ele é conhecido pelo seu, vamos dizer assim, o seu trabalho de coach, né? O coach é uma pessoa que serve de orientador pessoal em várias áreas, né? Existe o coach dos esportes, existem os hipnólogos que atuam como coach, né? Nada mais é que uma espécie assim de uma pessoa que vai acompanhar alguém, né, de modo bem específico, orientando essas pessoas sobre aspectos importantes da sua vida que ela precisa desenvolver, né? O personal trainer lá da academia é uma espécie de coach, né? Ele é contratado para acompanhar um aluno durante cerca de 1 hora, né? Passando os exercícios e corrigindo o modo como o aluno faz os exercícios. Diferentemente daquele professor da academia que fica ali atendendo a todos de forma mais genérica. Ele não fica o momento todo que o aluno está treinando o lado do aluno, mas ele fica atendendo aqueles que vão procurá-lo quando existe uma necessidade. Então, só que o problema é que no Brasil essa atividade do coach, né, que é chamada de coaching com ing no final, ficou muito avacalhada, sabe? As pessoas começaram a colocar um monte de bobagem junto com o coaching. E hoje, se você se denomina coach, você já é mal visto, como se você fosse um charlatão, uma pessoa que vende ilusões. E o Pablo Marçal, ao meu ver, se encaixa muito bem nisso. E eu estou dizendo isso, pessoal, para mostrar assim a minha repulsa por esse ser, sabe? Eu tenho 1001 motivos para vê-lo como uma pessoa que não deve ser imitada, sabe? Basta a gente olhar aquele episódio horroroso em que ele levou os seus alunos, entre aspas, para o monte, e era um monte gelado, e eles quase morreram ali. Se os bombeiros não fossem acionados para resgatarem aquelas pessoas heroicamente, muito provavelmente alguns pelo menos teriam sucumbido. E também aquele episódio em que um funcionário da empresa do Pablo morreu após participar de uma corrida sem nenhum tipo de preparo físico. E essa corrida foi promovida pelo próprio Pablo, naquele sentido assim, ó, você tem que superar os seus limites, você tem que ir além daquilo que você acha que é possível. No meio da corrida, inclusive, o percurso foi estendido. Era um rapaz jovem, mas que não suportou aquela exigência, né? E o discurso do Pablo é assim: você tem sempre que ir além daquilo que você acredita, você tem que quebrar as suas crenças limitantes. É claro que existe um fundo de verdade nisso, sem dúvida, né? Mas o modo como ele apresenta isso é muito exagerado, é muito além do razoável e acaba resultando nessas tragédias aí, né? E o mais impressionante é o modo como ele reagiu a isso. Pesquise aí o modo como o Pablo explica esses episódios, mostra a grave falha de caráter desse sujeito, que recusa assumir a sua responsabilidade, muito pelo contrário, né? Ele simplesmente contorna a situação e até usa isso como um trampolim para se promover ainda mais, e vai arrastando muitas pessoas incautas que deixam se seduzir por esse tipo de discurso. E não só discurso, mas a imagem que ele passa, né? Esse sujeito empoderado, invencível, um verdadeiro profeta. Aliás, o Pablo é um pregador religioso também, né? Ele é uma espécie de pastor e de guru espiritual. Basta ver aquele evento que ele promoveu, no qual ele tentou levantar uma paralítica da cadeira de rodas. Até poderia fazer isso se o problema dela fosse psicossomático, né? Se realmente ela não andasse por algum problema puramente, vamos dizer assim, cerebral, né? Um problema que fosse relacionado ao cérebro, mas não, pelo que me consta, ela tinha realmente a coluna rompida, e desse jeito não tem
hipnoterapeuta que dê conta, a pessoa realmente não vai se levantar, né? E apesar disso tudo, pessoal, o Pablo recentemente foi envolvido em uma polêmica, e eu vou dar minha opinião aqui que vai causar desgosto em muitas pessoas, tá? É o seguinte, o Pablo chegou a prometer no programa Pânico na Jovem Pan que ele daria $1 milhão a alguém que conseguisse mostrar um processo aberto por ele contra alguém, né? E um advogado encontrou 51 processos, segundo as notícias, que o Pablo ou as suas empresas abriram. Porque o Pablo mesmo falou, pode ser em nome das minhas empresas também, tendo elas como autoras da ação. Então esse advogado localizou esses processos e agora ele moveu um processo contra o Pablo, cobrando a suposta dívida. E no início eu pensei, nossa, agora esse Pablo tá ferrado, agora vai acabar a credibilidade dele, agora ele vai ser desmoralizado mais do que nunca. Porém, quando eu fui ouvir na íntegra a promessa que ele fez, eu verifiquei que os fatos não são bem assim não, né? Eu comecei a dar razão para o Pablo. Se a gente pega aquela negativa que o Pablo fez, olha o que ele diz antes. Ele estava dizendo assim, olha, hoje você é processado porque você fez uma piada, né? Você falou mal de alguém. Aí alguém ali fala, ah, mas você processou o fulano ali porque você não gostou das coisas que ele falou de você. E ele, não, jamais, nunca. Aí que ele falou, olha, procura aí um único processo meu, procure um processo que eu tenha movido contra alguém por qualquer coisa. Vai ganhar $1 milhão. Não existe, porque quem é rico, quem prospera, não pode ficar olhando para o lado, não pode olhar para gente otária. Então veja o que o Pablo disse antes e depois da negativa dele. Quando ele fala de processo por qualquer coisa, ele estava falando do quê? De pessoas que o tenham desagradado, que o tenham ofendido, que o tenham ridicularizado. E o Pablo estava dizendo que quando você tem o foco, quando você tem a sua meta, quando você sabe trabalhar, você não vai buscar, você não vai prestar atenção em pessoas otárias, ou seja, pessoas que querem te atacar, que querem te diminuir, né? Então, foi nesse contexto que ele fez aquela negativa. Os processos que esse advogado localizou dizem respeito a outro tipo de coisa que não tem nada a ver com a história. Falam, por exemplo, de ação para que o Pablo conseguisse o direito de participar do debate entre os candidatos à presidência da República, né? Então ele moveu ação contra as emissoras de TV, né? Então assim, tem um vídeo meu bem curtinho onde eu falo sobre você tirar as coisas do contexto, aquela desculpa esfarrapada. Ah, mas você tirou a frase do contexto. Essa desculpa é uma falácia quando não existe a devida demonstração, a devida análise do contexto por parte de quem faz essa alegação. No começo, quando eu ouvi o Pablo se justificando, dizendo que a frase dele foi tirada do contexto, eu menosprezei, falei, ah, isso aí é mais uma mentira desse charlatão, esse cara aí sabe que vai perder. Mas quando eu fui ouvir, eu dei razão para ele, eu pensei, olha, se eu fosse o juiz desse caso, eu negaria isso que o advogado está pedindo por dois motivos. Primeiro, ainda que o Pablo tivesse falado de processos de forma absoluta, sem fazer nenhum tipo de restrição, ainda que implícita, ao tipo do processo, o fato é que ele prometeu $1 milhão e ele não falou que era por processo, né? Então quer dizer, o advogado já estaria ferrado sob esse aspecto, porque o Pablo não falou, vai ser $1 milhão por cada processo, mas ele falou $1 milhão se você achar algum processo, né? Então quer dizer, ainda que o advogado realmente tivesse localizado um processo e esse processo servisse de justificativa para que ele cobrasse, ele perderia a causa na sua maior parte, porque o valor que ele está cobrando é de 51 milhões. Então quer dizer, ele teria que pagar honorários advocatícios sobre os 50 milhões que ele não ganhasse, né? Então ele sairia no prejuízo, ele sairia no vermelho. Tanto é, assim, buscando se precaver disso, esse advogado, talvez antevendo a sua derrota, ele pediu gratuidade judiciária. Ele está pedindo que o juiz conceda a ele
né, o direito de não pagar custas do processo e não pagar honorários, caso ele perca também, né? Honorários para o advogado da parte contrária. E o segundo motivo pelo qual eu negaria o pedido desse advogado para condenar o Pablo a pagar algum valor que seja para ele é exatamente pelo fato de que no conjunto ali das frases dele, ele estava pensando exatamente em processar pessoas que o tivessem desagradado, né? Pessoas que tivessem teoricamente ferido a sua imagem, a sua honra ou seu nome. O Pablo estava dizendo que ele está acima dessas coisas, né? E não que nunca ele precisou mover uma ação, sabe, por questão de necessidade, para, no caso, exercer os seus direitos políticos, por exemplo, para se apresentar diante dos eleitores, alguma coisa assim, né? Isso aí não seria você olhar para a gente otária, como ele estava falando. Aí seria realmente uma questão de você, como eu falei, você precisar mover ação. Não é que você quer um dinheiro ali de uma pessoa que você acha que foi otária. Então, pessoal, assim, a honestidade intelectual tem que ser imperativa na vida de um pensador, na vida de uma pessoa que aspira ser filósofo ou filósofa, tá? É muito importante a gente não se deixar contaminar por sentimentos, por condicionamentos, por preconceitos, por tendências, tá? Por mais que a gente tenha ojeriza a determinada pessoa, mas nós temos que analisar o que ela está falando da forma mais fria possível, buscando uma imparcialidade. A gente sabe que a imparcialidade é uma meta. A gente sempre corre o risco ali de estarmos sendo parciais, na medida em que nós somos indivíduos. Nós somos fragmentos de um todo, então nós sempre vamos ver as coisas de um ponto de vista específico que pode estar distorcido. Mas enfim, seja como for, nesse caso o Pablo tem razão. Sinto muito para o advogado. Se eu fosse ele, eu aproveitaria agora que o Pablo ainda não foi citado judicialmente, ou seja, ele não recebeu uma comunicação oficial da justiça sobre essa ação, porque ainda está em tempo desse advogado desistir do processo. Se o Pablo receber a citação, acabou, tá? Esse advogado estará ferrado. Por hoje era isso, até a próxima.